Maravilhoso Deus e amado Pai, muito obrigada, Senhor, por esse dia, pela nossa vida. Obrigada por cada professora e cada líder que está aqui. Queremos te pedir a tua orientação, que o Espírito Santo trabalhe em nosso coração e em nossa mente para que nós venhamos aprender tudo que a Rose irá falar. Também pedimos que o Senhor a use para que nós possamos ser usados pelo Senhor futuramente para abençoar também as nossas crianças. Em nome de Jesus, amém. Gente, a nossa primeira aula, quem vai ministrar é a professora Rose. Ela é a nossa líder, né, do Ministério da Criança e do Adolescente também. E, Rose, seja bem-vinda. Que Deus te use. Que as palavras que irão sair da sua boca venham ser usadas pelo Espírito Santo e a gente venha aprender ainda mais. Amém, amém. Obrigada, Raquel. Boa noite, queridas. Boa Tem algum noite. querido aqui? Só tem meninas nessa live aqui, nessa reunião? Ou será que tem algum rapaz? Eu posso chamar de meninas? Muito bem, eu queria saber um pouquinho aí, rapidamente, né? Quem são vocês? Então, aqui nós temos o grupo, né, Raquel? As professoras da região 7, é isso? Isso. Todos os distritos de Petrolina estão aqui, né? Representados. Alguns não puderam estar, a gente sabe que tem faculdade, né? Tem as suas atividades, trabalhos, mas o importante é que nós estamos juntas, unidas por esse ministério, né? Um chamado especial que Deus fez para cada um de nós para liderarmos essas novas gerações, né? E que bom estarmos aqui juntas para termos esse momento. Vai ser um momento assim, um momento inicial, né? Um pontapé, a primeira aula. São quatro, tá? São quatro aulas desse nível, que é o nível 8. O nível 8 do curso de liderança, ele foi lançado esse ano, tá? Então, vocês estão fazendo parte das primeiras turmas a serem investidas no nível 8, né? Nós tivemos aqui no mês de maio, no finalzinho de maio, dia 31 de maio, nós tivemos a convenção do Ministério da Criança para as coordenadoras dos distritos daqui da PEC, né? E daí de Petrolina, as coordenadoras vieram, tanto do Ministério da Criança quanto do Ministério do Adolescente, né? Para ter esse momento, esse pontapé inicial. E agora nós estamos levando esse conteúdo e essa convenção também, essa ideia, esse momento, essa investidura, essa coroação, né, desse processo para Petrolina também. Região 7 é a primeira região da PEC que, como região, está se movimentando e se mobilizando para treinar e capacitar os seus professores nessa dimensão. Já tiveram alguns distritos aqui na PEC, depois da convenção, né? Nós já tivemos aqui o distrito de Surubim, nós tivemos também já no distrito de Bonito, tá? Vamos ter também, depois da convenção de Petrolina, vamos ter também em Arco Verde, com a região 5 ali, o pessoal ali de Arco Verde, Sanharó, Pesqueira, também vão ter esse momento assim a nível de região. Mas vocês são o primeiro grupo que estão se unindo, né? Num grupo assim maior, num grupo mais expressivo, para juntas estudarmos, analisarmos, pensarmos mais no trabalho que a gente realiza com as nossas crianças, né? Esse nível 8, gente, ele veio como um treinamento, certo? O curso de liderança é a educação continuada do Ministério da Criança, tá? Cada ano é lançado um nível. Então já foi lançado o nível um, 2 e o 3. Quando chegou no final desse ciclo, no nível 3, estava muito iniciante ainda. Então, até o nível 3 ele foi resumido. O um, 2 e o 3 ele foi resumido no nível 4, tá? Então, só uma contextualização para vocês poderem entender. O nível 4 do curso de liderança, ele resume o 1, 2 e 3. Então, quando você começa, você já começa no nível 4, certo? Então, o nível 4 é como se fosse o nível um, tá? Então, a gente começa ali no nível 4. Depois veio o nível 5. O nível 5 ele é muito interessante. Veio o nível 6, tratar também sobre educação especial, inclusão, nível 7.
E cada ano um nível é preparado para que nós, professores, possamos nos manter atualizados, certo? É um curso totalmente online e gratuito que a Igreja Adventista prepara para capacitar seus professores, tá? Então a gente tem essa oportunidade e esse privilégio. E esse ano o curso foi lançado, o curso nível 8, ok? Só para vocês entenderem o que é que a gente está fazendo aqui. Ô, professora, mas eu não tenho o nível 4, 5, 6. Não tem problema, você vai começar do 8. Agora, se você não fez os níveis anteriores, você deve voltar depois para fazê-los, tá bom? A gente vai começar do nível 8, por quê? Porque a gente está às portas de uma mudança de currículo, certo? O nosso currículo, que até então, né, nós utilizamos o currículo Elo da Graça, tá? Currículos é a sequência de lições, o trabalho que a gente realiza é baseado no currículo do Elo da Graça. Esse currículo Elo da Graça, ele já está há mais de 20 anos nos acompanhando e ele está sendo atualizado. Não é que agora acabou tudo, a gente vai mudar tudo, vai ser tudo diferente. Algumas coisas sim vão ser diferentes, algumas práticas e alguns olhares. Porém, a escola sabatina continua sendo o espaço de aprendizado, da Bíblia para as crianças. Então, algumas histórias vão mudar, algum formato ou outro vai mudar, mas a essência continua, certo? O currículo ele está sendo agora atualizado. E hoje, nessa primeira aula, nós vamos entender o porquê, um pouquinho da história da escola sabatina, os fundamentos e porquê da mudança. Tá certo? Eu tô vendo aqui no chat que vocês estão colocando, né? Ó, Alto da Boa Vista, Dom Avelar, José e Maria, Santa Luzia, do Distrito de José e Maria. Gente, Vila Eduardo, que alegria, viu? Tá aqui com vocês. Olha, N7, Vânia tá aí, né? Que bom, gente. Muito bom ter vocês aqui, viu? Alguém perguntou quando vai ser a investidura? Dia 11 de outubro, não é isso, Raquel? Dia 11, nós vamos ter um momento aí muito especial, gente. Todos os distritos de Petrolina vão estar reunidos para um momento especial, uma grande convenção do Ministério da Criança e do Adolescente. E aí nós vamos ter a investidura, tá certo? E para participar dessa investidura, você tem que ter feito as 4 aulas. Nós estamos começando agora com a primeira, tá? Ainda vai ter a segunda, a terceira e a quarta, ok? Aí, se você já é investido naquele uniformezinho azul, aí você vai com o seu uniformezinho já completo, né? E aí você vai receber o PIN do nível 8, que é o PIN laranja, certo? Se você não é investido em nenhum nível, você vai receber o lenço, a investidura em lenço, e vai receber também o PIN laranja, porque você também participou da aula, ok? Entendido, gente? Qualquer dúvida aí, viu? Podem perguntar, tá certo? Tô vendo, tô feliz aqui, ó, que vocês estão juntos. Ah, Thaís é a segunda vez que participa, é verdade. Thaísa participou do curso das coordenadoras, não foi, Thaísa? Mas que bom, viu? Que bom. Quanto mais a gente participa, mais a gente aprende, interage, né? Isso é ótimo, viu? Meninas, vamos lá. Então, nós vamos começar, né, a trabalhar com o tema do novo currículo, tá? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês aqui a minha tela. Ahn, aqui. Ah, consegui. Vocês estão vendo essa tela aqui? Peraí, continuar para compartilhar. Sim, Estão vendo? sim. Muito bem. Então vamos lá. Então, como eu disse para vocês aqui, ó, curso de liderança, cada ano tem um. Ano que vem já tem um outro, viu? Já tem o curso, o outro nível, que no caso seria o 9, né? Eu imagino que já vai vir assuntos novos, tirando mais dúvidas ainda, né? Mas esse nível 8 ele veio para nos ambientar, para que a gente possa entender e pisar com firmeza nesse novo momento que a gente está vivendo, que é o momento de transição, certo? A partir de 2026, próximo ano, janeiro, as lições agora já vão ter um outro ciclo, vai ter outra sequência de histórias, entende? Algumas mudanças a gente vai vendo ao longo das aulas desse curso, tá certo? Para a gente poder entender
e poder trabalhar da melhor maneira possível, tá bom? Vamos lá. A aula um tem esse tema aqui, ó. Por que ter um novo currículo? História, fundamentos e pilares. Essa parte histórica eu vou passar rápido, tá? Porque é só para a gente se ambientar, conhecer um pouquinho, uma breve história, né, da escola sabatina, tá? E aí a gente vai analisar melhor o direcionamento lógico do currículo, né? Porque a gente vai entender por que surgiu essa necessidade, qual é a base, quais são os pilares e quais são os recursos e novidades do novo currículo. Vamos lá? Primeiro, eu queria passar para vocês aqui o seguinte, um breve histórico, né? No ano de 1852, James White, né, começou a escrever uma série de estudos bíblicos. E esse periódico, ele era lançado, né, é, com uma certa frequência e as pessoas iam lendo e se aprofundando na Bíblia. Essa revista, com lições para os jovens da igreja, tinha tópicos centrados nas doutrinas bíblicas. Então, é a primeira lição da escola sabatina, por assim dizer, né? Isso no ano de 1852. Gente, anotem, tá? Essas datas, informações importantes, porque depois a gente vai fazer o quiz, né? Tem que responder, tá? Aí, um pouquinho depois, né? Em 1979, o sucesso foi tanto dessa revista que ele passou a ser publicado semanalmente. Começou com 4 páginas. Em 1970, tinha mais 30 páginas com diferentes seções e colunas. Entre 1864 e 1888, durante 25 anos, trouxe algumas lições para as crianças, mas não era um material muito didático, não era específico para a criança. A sua última edição, em 1970, ou seja, 118 anos, né, que já existia essa revista, sendo que desses 118 anos, 91 anos foi publicado semanalmente, tá? Instituído por Insight e durou 47 anos. Não tinha lição da escola sabatina ainda, eram temas jovens, tá? Tinha ali uma sessão ou outra, mas nada específico. Já a lição dos adultos, ela surgiu em 1888, tá? Ela foi publicada oficialmente 36 anos após esse outro, né, dos jovens. O sucesso das aulas para jovens destacou a necessidade de quê? De ter uma estrutura, de ter um currículo, certo? Para que todos estivessem juntos aprendendo e estudando, né? Foram feitos muitos esforços para estabelecer o departamento da Escola Sabatina na Associação Geral, certo? O tempo passou e no ano de 1890 o nosso amiguinho se dedicou às lições de crianças e adolescentes por mais de 67 anos. Foi até o ano 1957, tá? Foi quando surgiu aí as primeiras lições, né, para as crianças. Nosso amiguinho para os primários, ou seja, os menores de 9 anos. E a revista, a Young Instruction, para os mais jovens, ou seja, maiores de 9 anos. Então, nessa época aqui só tinha Ministério da Criança e Ministério Jovem, né? Então, passou dos 9 anos, já não tinha essa divisão como a gente tem hoje, né? E aqui você vê nessa linha do tempo, aqui essa história, né? Ó, Young Instruction, que era mensal, que foi do ano de 1852 até 1879, 27 anos, tá? Depois veio a Young Instruction semanal, certo? Durou isso aí 91 anos. Depois o Insight, né? Que foi uma revista mais didática, né? Para adolescentes, jovens, universitários, tá? Mas a divisão ainda não era exata como a gente tem hoje, né? Por essa linha do tempo, a gente vê quantos anos as crianças ficaram sem ter um material tão específico para elas, né? Voltado para elas. E aí, no ano de 2000, foi então instituído o currículo Elo da Graça, né? Foi o primeiro currículo oficial da igreja. Já foi um grande passo, foi uma iniciativa maravilhosa, uma bênção. Nasceu porque tinha uma necessidade. As crianças precisavam também, né, de ter um currículo. E esse currículo ele nos acompanhou durante 25 anos, né? De 2000 até o ano atual, 2025. A gente está atualmente
vivendo o Elo da Graça, né? Então, por 25 anos, o Elo da Graça nos acompanhou. Hoje, o currículo que nós temos proposto, a igreja tem proposta para nós, é um currículo novo, que é o currículo Vivos em Jesus. Mas por que essa necessidade? Por que mudar? A gente já está acostumado, já está aqui, já tem o currículo, o Elo da Graça, a gente já está, é confortável. Eu já sou professora há tantos anos e já conheço o manual, e já conheço as histórias, né? Por que mudar? Só para dar trabalho para a gente? Vejam só. Primeiro, a gente precisa entender uma coisa: o mundo, em 25 anos, não é mais o mesmo, né? Há uma explosão populacional, né? As pessoas é, não são também, não temos mais a mesma quantidade de pessoas. O mundo aumentou, a população aumentou, né? Mais de 2 bilhões de pessoas em apenas 25 anos, que é o tempo do currículo, né? Três gerações tiveram já, que já passaram nesses 25 anos, né? As gerações anteriores e as gerações à frente da última mudança. Antes do currículo da La Graça, quais foram as gerações, né? As gerações aí pós-guerra, os baby boomers, geração X e geração Y. Mas, depois do currículo, já vieram três gerações: geração Z, a geração Alfa, e agora está surgindo a nova geração, que é a geração Beta. É a geração que não é apenas nativa digital, mas é uma geração que não se sabe ainda como vai ser o comportamento e quais os efeitos da inteligência artificial para essas crianças. Porque essas crianças são a primeira geração nascida com inteligência artificial, né? Então, gente, muitas mudanças aconteceram nesse período, né? O pós-modernismo se infiltrou, né? Alguns dizem assim, a igreja tá perdida, a igreja não, o mundo entrou na igreja. Não, gente, as coisas se atualizaram, as coisas mudaram. O aumento da população, a explosão de pessoas, o crescimento da igreja traz uma certa modernização, tá? E as pessoas hoje não estão mais aprendendo como se aprendia antigamente. Eu vivi esse processo de mudança exatamente porque eu tenho exatamente 20, 27 anos de ministério, casada com pastor e trabalhando com igreja, e com criança e com filhos e com famílias. E você também que tem já uma certa experiência aí, alguns anos, né? Assim como eu, sabe disso, que as coisas hoje não funcionam mais como se funcionava 25 anos atrás, né? Então, veja, o pós-modernismo se infiltrou em tudo, né? A tecnologia, o que dizer da tecnologia, né? A tecnologia evoluiu e muito. E é por isso que a gente vê essas três gerações é, é, que avançaram, né, de uma geração para outra tão rapidamente, né? Por quê? Porque a tecnologia facilita isso, né? Promove isso. Até a inteligência artificial generativa. E o que dizer do crescimento da igreja, né? A igreja tem crescido também, o número de membros tem aumentado muito. E com isso, aumenta também a demanda, aumenta também as necessidades, aumentam também as especificações, as necessidades, né? Hoje nós temos um fenômeno que é o aumento dos transtornos comportamentais, né? Então, veja, tudo isso tem trazido uma necessidade de uma mudança. Como incluir crianças especiais, como atender a essa super demanda, a esse crescimento, a essa mudança tecnológica, a essa mudança no padrão de pensamento, de aprendizagem.
novos caminhos precisam ser trilhados, né? Porque as conexões neurais também são diferentes hoje do que há 25 anos atrás, né? Então, é uma necessidade. Essa mudança curricular, ela tem o propósito de quê? Não é bagunçar tudo ou mudar tudo. Não, a mudança tem um propósito especial. Atrair as novas gerações para Jesus através de elementos metodológicos atualizados. Então, o objetivo da escola sabatina é atrair para Jesus, trazer para mais perto de Jesus, trazer para mais perto de Deus as pessoas, as crianças, os adolescentes. E para isso a gente precisa se atualizar também. Atualizar os métodos, as histórias, a forma como a gente vai abordar isso na escola sabatina. E é por isso que o novo currículo Vivos em Jesus vem para nos ajudar, vem para ser uma ferramenta para nos ajudar para que a gente possa chegar no coraçãozinho dessa nova geração. Uma geração que está aí com a tecnologia na palma da mão, com a inteligência artificial à sua disposição. Então, como é que a gente vai chegar nesses meninos, nessas meninas, né? A gente precisa também se atualizar. Por isso que o currículo vem para nos ajudar. Agora, como vai ser a estrutura, né, desse currículo? Qual a nomenclatura? Vamos começar a entender a nomenclatura, né? Porque a gente precisa dar o nome correto das salas, das classes, das idades, tá bom? Então vamos lá. Ah, em português, o Elo da Graça, aqui tem nesse quadro tem um resuminho, ó, de 2001 até 2025. E agora, a partir de 2025 para 2026, o Elo da Graça passa a se chamar Vivos em Jesus, tá? Em inglês, Alive in Jesus. Em espanhol, Vivos em Jesus, em Jesus, tá? Com o acento aí, porque é em espanhol. Agora, as classes e as idades, tá? Surge uma nova classe, ou eu gosto de dizer que ela foi subdividida, tá? A classe do hall. A classe do hall, ela incluía crianças de 0 a 4 anos, que é como a gente pratica hoje, certo? Mas agora a classe do hall, ela não é mais hall. Porque, gente, o que que é hall? Hall do berço. O que que se remete a quê esse nome? Só sabe o que que é hall o que que é hall do berço quem é adventista e tem filho, né? Mas se você falar aí fora ou num contexto escolar, a classe do hall do berço, entendeu? Não tem um significado, não se relaciona com a faixa etária, com a fase que a criança está. O nome da classe, ele precisa estar relacionado à fase de desenvolvimento da criança, tá? Então, a classe que surge, né, que aí é a classe dos bebês, de 0 a 12 meses. O primeiro ano de vida, ou o antigo Hall A. Eu já morei numa cidade, é, que a igreja central, ela tinha as 4 salas de hall. Era uma igreja muito grande, a igreja central de Brasília. Eu frequentei durante 7 anos e meio a Igreja Central de Brasília. A Igreja Central de Brasília tem um prédio das novas gerações, né? E a sala do hall, é tanta criança nas salas. Eu fui diretora do juvenis também lá durante muito tempo. A sala do juvenis tinha 86 juvenis. A sala do hall era dividida em 4. Melissa ainda nasceu lá. Ainda levei Melissa para o hall A. Era hall A, de 0 a 12 meses, rol B, de 1 a 2 anos, rol C, de 2 a 3 e rol D, de 3 a 4. Era por idade. Mas veja, essa classe aqui, ela surge como uma necessidade. Não é porque tem muita criança, não, mas é porque é uma fase que tem uma necessidade específica. Qual é a necessidade específica do bebê? Raquel, o pastor Wender tá com o bebê aí, que vai fazer 1 ano ainda, né, Raquel? Já fez 1 ano, não, né? O Nicolas, Já fez, está com 1 ano e 2. Pronto, mas fez recente, né? Fez recente. Meu E Deus do céu, como o tempo passa. Outro dia desse estava nascendo.
É. Mas tá, vamos pensar aqui no Nicolas. Qual a necessidade específica do Nicolas? Até 2 meses atrás. O Nicolas é um bebezinho que fica no colo da mãe, né? Ele senta, né? Ele vai estudar lição, ele vai decorar versinho. Ele não tem condições ainda de fazer isso até 1 ano. Mas ele precisa ter um atendimento especial. Ele precisa tocar num bonequinho de feltro. Ele precisa ouvir musiquinhas, né? Ele precisa ter um contato. Agora, o contato dele é um contato menor do que com a criança, já que é, por exemplo, da classe dos iniciantes, né? Que seria tipo o hall B, tá? Então, essa classe surge como essa necessidade. É uma classe que não é para você construir uma sala nova. Você pode aproveitar um espaço que já tenha, pode ser a sala de amamentação, ou dentro da própria sala do hall, do antigo hall. Você pode designar o espaço dos bebês, né? E aí tem alguns momentos juntos e tem alguns momentos separadinhos, né? Mas a classe dos bebês precisa acontecer, especialmente com os pais. A lição dos bebês é uma lição que é essencialmente para o pai. É orientação para os pais de como ensinar aos filhos é, sobre Deus, sobre a Bíblia, sobre Jesus, tá? Então, 0 a 12 meses a classe de bebês, depois de 1 a 3 anos, o antigo hall, né? Que agora vai se chamar como? Estão vendo aí na tela, como é que vai ser o nome? Iniciantes, tá? Porque iniciantes se refere à fase dessa criança. A criança está iniciando os seus primeiros passos ali, ele está começando a andar, está começando a falar, ele agora já interage mais, ele já consegue sentar na cadeirinha. O Nicolas já consegue ficar um pouquinho, Raquel, sentadinho. Ele não vai ficar o tempo todo, né? Mas você já consegue botar um pouquinho, não consegue? Sim, mas se distrai bastante, então tem que ter muito recurso. Muito recurso, né? Se distrai muito, mas já tá dando os primeiros passos, não tá dando? Com Então, e certeza. até os 12 meses, não tem. Um bebezinho com 5 meses, 6 meses, gente, não vai, entendeu? Uhum. É o bebê. Agora, depois de 1 aninho, aí ele vai para a classe dos iniciantes, que é uma classe que precisa ser muito dinâmica, ela precisa ser também mais curta, né? Ela precisa ser objetiva e ter muitos recursos e atrativos que chamem a atenção da criança para que a criança possa interagir, tá? Para que ela possa aprender. Agora, depois vem a classe dos infantis, que é o antigo jardim, tá? Que pega a faixa etária aí de 4 a 6 anos, ok? Dá Já é uma uma olhada. idade, já é uma fase que a criança também precisa explorar muito. Ela precisa é, interagir um pouco, mas ela também já consegue ficar mais sentadinha. Ela, alguns ali já estão aprendendo a ler, então eles já conseguem prestar atenção um pouco mais, mas mesmo assim você precisa ter muita atividade. E, gente, esse currículo ele vem sugerindo para que a gente possa assim utilizar é, diversas atividades sensoriais dentro de um mesmo contexto. Vocês vão ver, por exemplo, na aula que vai explicar sobre as salas, a sugestão das caixas sensoriais. As caixas sensoriais são atividades. Você pode colocar a sugestão é que sejam caixas, né? Para que você possa dividir a sua sala em grupos. Então, você vai contar a história Você está na semana, na história da Arca de Noé, por exemplo. Aí você vai, logicamente, tem um momento de introdução, tem o louvorzinho, né? Daqui a pouco você vai contar a história da Arca de Noé. Aí você pega paninhos coloridos e aí você brinca, fala da arca, você fala do arco-íris. Você pode galopar, fazer o movimento dos animais, o barulho dos animais. Mas você não vai ficar a manhã toda, a escola sabatina toda, só você falando, não. Você faz uma introdução dinâmica e depois você vai dividir esse grupo. Você vai dividir esse grupo. Uma parte vai para a caixa sensorial, outro grupinho vai para a caixa das surpresas, outro da natureza, outro do movimento.
E em cada estação, a gente pode chamar assim, essa caixa, né, de estação, a criança vai interagir com algo relacionado com a história. Então, por exemplo, na caixa sensorial, você pode colocar areia e botar alguns animais de plástico para a criança com a colher, ela tem que procurar, né? Eu estou dando aqui uma hipótese, uma ideia por quê? Porque ela vai tocar na areia, ela vai sentir, você pode levar aquelas forminhas que a gente leva para a praia para a criança fazer o, o molde, né? Na areia. Pronto, essa pode ser a estação sensorial. Aí depois você dá um tempinho. E aí, pronto, passou 5 minutinhos, pronto, ele já interagiu nessa caixinha. Agora ele vai para outra estação, para outra caixa. E quem estava na outra caixa, vem para essa. Aí ele saiu da caixa sensorial, vamos para a caixa de surpresas. E lá você pode colocar objetos dentro dessa caixa, né? Que refere-se aos animais. Depois você tem a outra caixa, que é a caixa de artes. E aí você põe uma pintura, você põe uma atividade de colagem, tá? E a estação sinestésica, a caixa do movimento, tá? Tem que ter alguma coisa com movimento também. Você pode fazer uma trilhazinha com patinhas dos animais para ele seguir. Ele abaixa, levanta, imita o bichinho. Então, veja, o foco sai da história. O foco sai da história, esse novo currículo não fica só focado em você contar a história, contar a história. Porque, gente, essas crianças já sabem essas histórias tudinho, de cor e salteado. Sabe? Eles conhecem, tem música, tem a família Lidick, gente. Eles fizeram música, mais de 100, né? Todas as histórias da Bíblia. Aí eles têm desenho bíblico, né? A criança que vem de um contexto familiar cristão, está sempre na igreja, está sempre ouvindo. Então você vai passar 1 hora contando a história, entendeu? Haja recurso, né, para você contar essa história. Então você conta a história resumidamente. Basicamente é isso. Você conta a história resumidamente e depois a criança vai para atividade. As atividades é onde você vai investir uma parte do seu tempo, especialmente nessa fase aqui dos infantis, tá? Iniciantes infantis. E os primários continuam o nome primários, tá? Essa é a estrutura do Ministério da Criança. Acaba aqui nos primários, 9 anos. Lembra lá da história da escola sabatina? Acaba aqui. Depois dos 9 anos, a classe dos juvenis não vai fazer mais parte do Ministério da Criança, tá? A classe dos juvenis agora vai se chamar pré-adolescentes. E eles vão fazer parte do Ministério do Adolescente. Isso não quer dizer que eles vão para a classe dos adolescentes. Não. Eles continuam na classe deles, eles continuam lá na classe deles, dos juvenis. Só que agora se chama, você só vai mudar a placa. Em vez de ter juvenis, vai botar pré-adolescentes. Mas eles continuam nessa linha deles, tá? Agora, quem vai coordenar essa classe? É o professor dos pré-adolescentes. Só que ele não vai se dirigir ao líder, ao coordenador do Ministério da Criança. Ele vai se dirigir agora ao coordenador do Ministério do Adolescente, tá? Por quê? Porque os projetos, a faixa etária, o perfil se afina mais com os adolescentes do que com as crianças, tá? Então, a classe dos juvenis agora se chamará classe dos pré-adolescentes e vai ser coordenada. Não é que eles vão para a classe dos adolescentes, gente. Por favor, teve gente me perguntando isso. Ah, quer dizer que os juvenis agora vão estudar a lição dos adolescentes? Não, os juvenis estudam a lição deles. Os juvenis têm a classe deles. Agora, eles vão ser coordenados pelo coordenador do Ministério do Adolescente. Só isso. Em geral, as igrejas têm um coordenador só para o Ministério da Criança e do Adolescente. Então, não muda para essas igrejas. Agora, as igrejas maiores, que têm um coordenador do Ministério da Criança e outro coordenador do Ministério do Adolescente, aqui é que vai ter mudança. Entenderam?
Porque se na minha igreja eu tenho essas duas figuras, esses dois coordenadores, os juvenis que antes vinham até a professora do juvenis, que vinha até o coordenadora do Ministério da Criança, agora ela vai até a coordenadora do Ministério do Adolescente, ok? Os materiais, quando tiver semanas especiais, quando tiver, por exemplo, os 10 dias de oração, os juvenis vão receber o material que vem para os adolescentes. Semana Santa dos juvenis vai ser agora Semana Santa Teen, não a Semana Santa Kids. Entende a diferença? É basicamente isso, mas eles continuam na mesma sala, eles continuam com a mesma lição deles, tá? Eles não vão para a classe dos adolescentes, tá, gente? Ficou claro isso? Tá? Ô, Rose, Oi, Oi. Vilma, pode falar, querida. até porque eles não querem fazer nada junto com o Ministério da Criança. Sim, eles não Os querem ter meus criança. mesmo, quando estavam, que a gente já fez nessa separação lá, já estão com os adolescentes. Quando era Aham. 13º sábado que a gente ia cantar, se escondia tudo, e ninguém queria participar. Pois é, eles não gostam de ser comparados, né, com criança, né? Eles não gostam de ser associados à criança. Eles já cresceram, são pré-adolescentes, né? Então, gente, esse é o principal motivo porque eles foram para o Ministério do Adolescente. Mas não tem assim uma mudança. Não, é só de conceito, tá? Não muda a classe deles, não, eles continuam lá, a lição deles continua sendo a lição deles. A única coisa é igual aqui, ó, que o hall passa a ser chamado de iniciantes, eles são juvenis, vão ser chamados de pré-adolescentes. E vão ser coordenados pelo Ministério do Adolescente, ok? Tá certo, gente? Tá claro isso aí? Vocês podem interagir, viu? Não deixa eu falando sozinha, não. Falem também, façam aí igual o Vilma, interrompam, botem a opinião de vocês, contribuam. Conte um pouquinho como é que está sendo lá na sua igreja. Sua igreja tem os dois coordenadores? O da criança e do adolescente? Ou é uma pessoa só que coordena as duas áreas, né? Isso é importante você saber, porque se for uma pessoa só, a mudança é mínima, é só a pessoa que coordena, ela entender que agora os juvenis, eles fazem parte dos grandinhos, tá? Eles não são parte dos pequenininhos, dos kids, ok? Vamos lá. Ah, a- acontecem também algumas mudanças visuais, né? Nas imagens, nas ilustrações, né? São ilustrações mais reais, né? Painéis, mais é, não são assim desenhos mais tão simples, né? Já são imagens mais sofisticadas. Afinal, nós estamos, né, na era da inteligência artificial, né? Então, a gente também tem que se valer disso, né? Então, nós temos recursos visuais melhorados do que os de 25 anos atrás, né, gente? Então, olha aí, as ilustrações, né? Agora, a direção lógica, né? Do currículo Vivos em Jesus. É, esse currículo, gente, é um programa abrangente e bíblico projetado para nutrir a vida espiritual de nossas crianças e jovens, desde os bebês até os 18 anos de idade. Esse currículo é baseado no conselho bíblico de ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Através desse currículo, procuramos incutir princípios espirituais sólidos desde cedo, promovendo um relacionamento profundo e duradouro com Jesus. E agora eu queria entrar nessa parte aqui com vocês dos pilares, tá? Do fundamento e dos pilares. Fundamento já está aqui, ó, bem claro para a gente. O que que fundamenta a nossa fé? O que que é a base da nossa do que a gente faz? A gente faz o que a gente faz por quê? Porque nós temos uma base, né? Um fundamento. E esse fundamento é a Bíblia, né? Estão vendo aqui essa base? Agora, esse aqui é o primeiro pilar. Pilar é o que sustenta, certo? Depois da base tem as colunas, os pilares, tá? E aí, o primeiro pilar é a graça. O segundo pilar deste currículo é o desenvolvimento do caráter. E o terceiro pilar é a missão.
tá? Então são apenas três pilares, fica bem fácil de gravar. O elo da graça eram quatro. Era graça, adoração, serviço e comunidade, certo? Agora são três. A gente vai basear nossas ações nesses três pilares: graça, a graça de Deus, o desenvolvimento do caráter da criança, do adolescente e a missão, tá? Que é o chamado, né? De Deus. Essa aí é a base do currículo Vivos em Jesus, ok? Agora eu queria fazer uma ilustração para vocês entenderem bem direitinho essa essa base, tá? Quando a gente vai construir uma casa, o que que a gente faz primeiro? Primeiro, a gente constrói a base, o fundamento, né? O fundamento. Qual que é o fundamento do currículo Vivos em Jesus? Né? O fundamento é a Bíblia, certo? É a base, é o que sustenta. Agora, quando a gente vai construir uma casa, uma família, uma moradia, um local para uma família, não pode deixar de ter o quê? A água, né? A água aqui, ela pode representar aqui o pilar da graça. Por quê? Porque é a graça de Cristo, a água da vida, né? Que nos sustenta, que nos alimenta, né? Agora, além dessa água, que é a graça, nós temos as paredes, tá? As paredes que sustentam, é, que são os pilares, ui, dessa casa. Só um minutinho que meu computador aqui tá querendo travar. Pronto. E o teto, né? O teto, as paredes são os pilares e o teto é a a missão, ok? É aquilo que Deus espera que a gente realize também, é o nosso chamado, tá certo? Então a gente vai trabalhar em cima desses pilares. Agora, quais são as novidades? Vamos lá. Vamos ver o que que mudou, o que que tem de diferente, que não tinha antes. Bom, o currículo agora vai trabalhar com narrativas bíblicas convincentes, ou seja, a gente não vai apenas eh, contar histórias, mas a gente vai fazer um resumo, uma narrativa convincente, ok? Então a gente não vai estar lá só repetindo a mesma coisa para o aluno, tá? Agora a lição ela vai vir com perguntas para discussão de acordo com a idade. Tópicos para conversas de fé intergeracionais, ou seja, é uma geração conversando com outra geração, né? Não apenas o que aconteceu no passado, não apenas o que é importante no passado ou no presente, mas uma conversa, né? Vão ter também desafios de missão. Vai vir mudança aí para o informativo mundial, tá? O informativo mundial, ele não vai ser mais a carta missionária, tá? A história de missão, o desafio de missão, ele não vai depender mais do campo missionário. Por exemplo, atualmente a nossa história missionária é do local para onde as ofertas estão indo, né? Então, as ofertas estão indo para a África, então as histórias missionárias são de pessoas lá daquele continente, não é isso? Não é assim atualmente? Então, no novo currículo, as histórias de missão, elas não vão depender do campo missionário. Vão ser histórias de missionários que saíram, que foram, que pregaram. Vão ser histórias missionárias. E não vai ser semanal, vai ser quinzenal, ok? A cada 15 dias vai ter uma história de um missionário, independente do campo missionário para onde vão as ofertas. O campo missionário para onde vão as ofertas, a gente vai trabalhar como tema, o tema, a cultura, né? Como a gente já faz muito disso hoje, né? A gente já trabalha, se as ofertas vão para o Japão, a gente já trabalha curiosidades sobre o Japão, né? A língua, a cultura, a roupa, a comida típica, pronto. Vai ser isso aí, a carta missionária, certo? Agora, a história, né? A história missionária não, porque não vai ser mais história. O momento, né? Lá
das ofertas. Mas o desafio de missão vai ser baseado em histórias de pessoas que realmente foram missionários, saíram de suas casas, sua terra e foram realizar a missão, ok? Vai ter também atividades sugestivas para maior comunhão pessoal, lições da natureza, história da igreja, história missionárias permanentes, que são essas, né? Reflexão pessoal e atividades de aplicação, ênfase na saúde, imagens novas e culturalmente diversas. E isso é importante aqui, ó. Então, vai ter crianças de diversas culturas, etnias e diversas características. Então, vocês vão ver que nas ilustrações agora vão ter crianças, uma criança, por exemplo, em cadeira de rodas, né? Então, vai ter uma criança que seja especial, entendeu? Então, essas ilustrações, elas estão sendo incluídas no novo currículo Vivo Sem Jesus, tá bom? E também vai ter mensagens espirituais para os pais. Então, esse currículo está recheadíssimo de novidades, tá? E para você, professor, qual a novidade? Vamos ter agora atividades interativas no manual, tá? Então, vai ter um QR Code, um link para facilitar o acesso e você vai poder interagir ali no manual, no auxiliar do professor, tá? Estudos bíblicos indutivos, é, níveis aprofundados de estudo. Então, não apenas ali o rasinho, você vai depender da sua necessidade, você vai ter um nível mais aprofundado. História de missões permanentes, lições da natureza, modelos de artesanato para você. Se você quiser utilizar na sua sala, eu não tenho ideia do que fazer, essas atividades, essas manualidades. Vai ter sugestões no manual do professor para você fazer, tá? De maneira simples, mas que você possa utilizar ali com seus alunos, né? Mensagens espirituais para o professor, flexibilidade para igrejas maiores e menores. Isso aqui foi o que eu mais gostei, porque o manual não vai ser assim, engessadinho, você tem que fazer assim. Não, ele vai te dar sugestões e você agora vai adaptar de acordo com a sua realidade. Você tem uma classe mista, você tem todas as crianças, várias faixas etárias numa classe só, então vai ter sugestões lá para você também, tá certo? Dicas para necessidades especiais, para crianças com autismo, crianças com TDAH, né? Como você lidar com essas crianças, com essas necessidades, né? Murais de aula, painéis, cartões de coleção e outros recursos, tá? Novas músicas. Então, é muita coisa boa, gente, que vai ter nesse novo currículo, né? Ok? Então, essas são as novidades. Deixa eu aqui só. ah, Ver se tem alguma coisa aqui no chat. Interromper. Pronto. Vocês estão vendo ainda aí minha tela? Ou já parou o compartilhamento? Ele foi tão. Parou aqui. Parou. Parou, né? Pronto. Então tá. É porque terminou também já, tá? Viu? Já terminamos, tá? Essas foram as novidades. E eu espero que vocês gostem, porque são novidades que vêm para somar, certo? Para nos ajudar, ok? Então, meninas, é isso. Muitas coisas a gente vai aprender na prática, quando começar, tá? Mas algumas coisas a gente já pode ir se antecipando, né? Já pode ir vendo, conhecendo. Assim que o manual chegar, vai estar disponível. Eu vou enviar para vocês no grupo das coordenadoras o PDF. Para quê? Para vocês já irem vendo as histórias, né? A sequência das histórias. Então, não se desesperem assim, vai mudar tudo, agora eu não sei o que eu vou fazer. Não, você vai continuar fazendo o que você já faz, só que você vai agora ampliar, tá? Vai ampliar as suas possibilidades. Agora, lembrando sempre que o foco agora não é apenas na história ou nos recursos. Os recursos, eles são importantes, mas o foco é na interação, tá? Na aprendizagem, como a criança aprende. Tá bom? Então você não, tem que ser um recurso muito sofisticado para a criança. Não, pode ser uma colher, pode ser um elástico, pode ser um copo descartável, mas a interação que você vai proporcionar Tá, dessa criança tá. com esses recursos é que vai fazer a diferença, tá? Na aprendizagem delas, tá bom? As atividades diversificadas dão um pouquinho de trabalho no começo. Mas depois que a criança ela se habitua, se você consegue imprimir
um ritmo de atividades diversificadas, eles se tornam autônomos. Eu vivi esse processo em sala de aula. Eu comecei a trabalhar, eu me deparei com um conteúdo e comecei a trabalhar com as crianças com atividade nos cantinhos, na alfabetização. Eu colocava uma atividade em cada mesa, quatro mesinhas, né? Com seis cadeirinhas. Então, cada mesa era um cantinho. Esse aqui era o cantinho das artes, esse aqui era o cantinho, de língua portuguesa, esse aqui era o cantinho da matemática e o cantinho de religião. E aí, cada mesa estava fazendo uma atividade. Quando terminava uma atividade, eles vinham e trocavam a mesinha, certo? Faziam um rodízio. No começo, eu quase fiquei doida. Quase fiquei doida porque é uma bagunça, uma confusão, até essas crianças entenderem esse processo, né? Que não vai estar todo mundo fazendo a mesma coisa. Não, um vai estar fazendo outra uma coisa, outro vai estar fazendo outra coisa. Depois eles vão se revezar. Mas, gente, depois de um mês, se você entrasse na minha sala de aula no dia da atividade, porque não era todo dia que eu fazia, não, tinha o dia exato de fazer atividades diversificadas nos cantinhos. Eu era capaz de sair da sala e deixá-los sozinhos. E eles faziam todo o circuito com autonomia, né? E dá trabalho no início, se você tem uma classe grande. As crianças hoje estão mais ativas, mas se você disciplinar, se você orientar, e se você explicar, se você fizer o caminho com eles, explicar corretamente, dar pistas visuais, porque tem as crianças também especiais, né? Então não é só falar, tem aquela criança que não, você falar e não vai ouvir, você tem que dar pistas visuais, né? Aqui é a caixa A, B, C e D. Você vai começar aqui nessa, depois você vai para essa. Tem que dar as orientações. Você vai ver que a criança, ela aprende. Ela aprende. Agora, sempre lembrem, vocês estão ali, não é porque você tem o dom, porque você sabe, porque você é capaz. Não, você está ali porque Deus lhe colocou. E se Deus lhe colocou, Ele vai lhe capacitar, tá? Porque tem professoras que pensam assim, ai, mas eu não sei fazer isso, é muito difícil. Quem foi que te chamou? Ele vai colocar a palavra na tua boca, ele vai colocar o pensamento na tua mente, ele vai te ajudar, tá? E o currículo vai favorecer isso, porque o currículo vai vir com as orientações e as informações necessárias. Você estuda com antecedência, olha direitinho, e ali você vai ter todo um arsenal, né? De recursos para você poder utilizar com as crianças, né? Olha, algumas pessoas estão me perguntando aqui, ó, quando vamos poder ter acesso ao novo material? Seria importante ser, sim, o quanto antes, concordo. Assim que ele estiver disponível em PDF, ele vai estar disponível na mão das coordenadoras e elas vão mandar para vocês, tá certo? A gente está no aguardo desse material que está, em fase final de produção, ok? É muito lindo trabalhar com as crianças, é isso mesmo. Quem colocou foi Ana, né? Patrícia botou que compreendeu. Realmente eles não gostam de se envolverem com as crianças. Coloquei agora, eu acho que isso aqui já tem tempo, né? Essa fala. É que eu tô olhando agora. Tá, muito bom. Pode ser bolinhas de desodorante Rolon. Olha a dica aí de Maria José, né? Isso, as bolinhas para caixa sensorial, né? Deve ser isso, né? Que ela colocou. Gostei, muito bom. Igual as oficinas da Escola Cristã de Férias. Muito bom exemplo. É isso mesmo. A Escola Cristã de Férias não são estações, né? Salas, cada sala. Só que você vai fazer tudo isso dentro de uma sala só. Você vai fazer o cantinho sensorial, o cantinho das artes, o cantinho, entendeu? De acordo com a história, tá certo? Você dá uma dica para quarta-feira, Kids. Ah, quarta-feira, Kids, vou dar uma dica. Sabe qual é a dica, gente? Coloque na mão das crianças. Coloque as crianças para fazer. A quarta-feira, Kids, é para eles estarem no protagonismo. A criança que prega, a criança canta, a criança tira oferta. Você fica só na condução, certo? Envolvam os pais, né? E botem as crianças. Faz um coralzinho para cantar. Ó, vai encher de pai, porque o que o pai mais quer ver é filho se apresentando, né? Lá na frente. Fica tudo tirando foto e filmando. Envolvam as crianças, tá?
Então, dicas maravilhosas. Amo trabalhar com crianças. Ótimo. Pronto, gente, olha, a gente vai ter que encerrar por causa do horário, né? Já é 9 horas. Mas eu espero, assim, ter sido clara, ter dado algumas... Um começo, né? Um começo, porque a gente vai trilhar uma jornada. São 4 aulas, mas essa é para nos despertar, para a gente compreender o porquê dessas mudanças, por que a necessidade de mudanças. E que essa mudança, ela não vai ser uma mudança assim estrutural que vai acabar com o departamento infantil e criar outro. Não, é o mesmo. Só a gente só está organizando melhor as coisas, entenderam? Então, o nome da classe, a faixa etária, o fato aí dos juvenis, que são os pré-adolescentes, fazerem parte do Ministério do Adolescente. É uma questão só de organização, mas não vai mudar. A classe do adolescente continua classe do adolescente e a dos juvenis, pré-adolescentes, separadamente, tá? E os manuais vão vir aí algumas coisas diferentes, especiais, mas assim. Nada que também a gente vá desestruturar a gente, sabe? Vai, na verdade, nos ajudar a atingir melhor o coraçãozinho das crianças, tá certo? Que Deus continue usando vocês lá na salinha de vocês, abençoando esse ministério lindo, né? Eu sou apaixonada, amo esse ministério da criança e do adolescente, porque eu vejo como Deus ele pode chegar no coração das crianças através de nós professoras, professores, que muitas vezes estamos tão ocupados, temos tantos problemas, mas Deus nos usa, né? E a gente consegue chegar lá no coraçãozinho dessas crianças. Eu fico muito feliz, sabe? Esses dias eu estava em Petrolina e fui visitar um PG lá do distrito de Maria Auxiliadora. Já na saída ali de Petrolina, pegando a pista para Caruaru, já na saída ali à direita, nem me lembro o nome do bairro agora, da igreja. Mas quem dirige esse PG Kids é a Keiliane. Keiliane foi minha aluna há 25 anos atrás no Ministério da Criança, aí em Petrolina. Eu nem me lembrava mais de Keiliane, dos detalhes que Keiliane disse para mim que lembra. Você lembra? Não, da musiquinha que você ensinava? A Bíblia é qual martelo, pedreira a despedaçar? E eu lembro. A gente não tinha, gente, televisão, não tinha PowerPoint, não tinha slide, não tinha YouTube. Era, sabe quem que cantar? Quem era o YouTube? Era o professor, que era o próprio YouTube, né? Porque tinha que cantar, tinha que gesticular, tinha que fazer, né? A música acontecer. E Keiliane hoje é uma líder, né? É uma líder aí. Olha que coisa linda, né? Esse ministério. Deus usa a gente A gente é tão imperfeito, tão limitado, mas Deus nos usa, nos capacita para a gente chegar lá no coração dessas crianças. E essas crianças, hoje, são crianças, mas um dia serão os adultos, os jovens, que vão estar aí liderando essa igreja, né? E você tem o privilégio. Ellen White diz: que privilégio é o vosso, professores, né? Pais e professores, que privilégio é o vosso. Então, queridas, que vocês possam enxergar essa missão não apenas como um trabalho, como uma coisa que cansativa, mas como uma missão, privilégio, tá bom? Que Deus nos abençoe. A gente vai fazer uma oração agora, pedir a bênção de Deus e depois a gente vai fazer a prova, o quiz, tá? Que é bem rapidinho também, ok? Oremos. Senhor Deus e Pai. Louvado seja o teu nome para todo sempre. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos chamou para esse ministério tão lindo. Nós temos o privilégio, Senhor, não apenas de te conhecer, de te amar, mas também de te servir. E aqui eu estou, Senhor, nessa sala do Zoom, pela internet, me conectando com as minhas amigas queridas lá de Petrolina, lá na região 7. Elas estão bem distantes de mim geograficamente agora, Senhor. Mas nós estamos unidas pelo propósito, o propósito do chamado, o chamado que o Senhor nos fez para liderar, para influenciar, para cuidar das novas gerações.
Amém. E nesse momento, Senhor, eu peço uma bênção especial sobre cada uma de nós. Cada uma das minhas queridas amigas, das queridas professoras que estão aqui nesse momento, por favor, Pai, que o Senhor, mais uma vez, unja cada uma delas com o poder que vem do alto. Amém. Elas têm desafios, Pai. Cada uma aqui tem desafios, limitações, mas elas têm no coração o desejo de fazer mais e melhor para o Senhor. Por isso eu as entrego em tuas mãos e peço que o Senhor as capacite cada vez mais para continuarem sendo professoras segundo o teu coração, em nome e por amor de Jesus. Amém. 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 Meninas, boa noite a todas. Antes de sair, tem aqui uma provinha, viu? Se você quiser fazer depois, não tem problema. Mas quanto mais rápido você fizer, melhor, porque seu nome já consta lá no sistema como aprovado pela aula 1, ok? Eu coloquei aí, Raquel, você viu no Zap? Você consegue compartilhar para elas? Ah, tá. E já coloquei aqui no Já, não grupo. precisa. Não, as fotos eu botei só para você dar uma olhadinha aí. Mas o link aí, viu? Com esse Certo. link, gente, vocês quando clicam no link, vai cair numa prova. Não, é um Google Form, certo? Aí vai vir a primeira pergunta, tá? E aí a gente pode ir fazendo juntas, tá? Vocês querem fazer junto aqui comigo ou vocês querem fazer individual cada uma? Se alguém tiver alguma necessidade específica e quiser sair, fique à vontade, tá? Pega o linkzinho e responde depois. Mas se quiserem responder juntinho aqui é rapidinho, tá? São 10 perguntinhas, tá bom? Eu posso ler aqui e a gente vai comentando junto e respondendo, tá certo? Primeira vez, ou primeira pergunta. É pergunta de data. Eu vou dar uma ajudinha, porque é tão complicado, né, para estar gravando data. Mas vamos lá. Olha, tem gente que está dizendo aqui, Raquel, que não está no grupo. Será que eu consigo colocar? Peraí, deixa eu ver se eu consigo colocar o link. Colocar o link aqui no chat, né? Porque aí quem tiver. Quem não tiver no grupo, ó. Aqui tá o link, gente. Esse é o link para o quiz. É só você clicar aqui, tá vendo? Clicar nesse link aí, você já entra na prova. Todas conseguiram? Vamos lá, então? Coloca seu nome, igreja, aliás, campo, né? Seu nome completo, CPF, campo. Aí, campo, você bota PEC. Aí, distrito, igreja, tá? Igreja você digita. Se é da Central, se é do N7, se é do, né? Enfim, da igreja que você frequenta desse distrito, ok? Vamos lá. Primeira pergunta. Pergunta número 1. Em que ano foi publicada pela primeira vez a revista Jungstruction? A primeira vez, lembram? Primeira edição. Aí tem aí letra A, B e C. A mais antiga aí, qual é? Mais antiga das três datas, ó a dica. É, isso. Aí podem marcar aí a opção. No caso, 1800. Qual é a dica? A Ih, mais antiga, a mais antiga. 1852. é. Agora veja, essa daqui, gente, é muito fácil. Essa eu não vou dar dica, não, viu? Que essa aqui, se não acertar, tem que Tá assistir a aula fácil, de é. novo. É. Qual currículo educacional substituiu a graça? Ou seja, está substituindo, né? Porque a gente está no processo. Grace Links, Vivos em Jesus ou Colegiate Ó, vive Jesus. Quarterly? Vivos em Jesus. Aí, Vivos muito em bem, Jesus. muito bem. A terceira. Qual pilar do currículo Vivos em Jesus se concentra em mostrar para a criança o amor e a salvação de Jesus? Qual dos três? Lembra que eram três? O primeiro, graça, o primeiro pilar.
O segundo, desenvolvimento do caráter. E o terceiro, missão, certo? Então, qual desses se concentra em mostrar para a criança o amor e a salvação, gente? Esse também tá muito fácil, né? Legalzinho. Oi, o amor. Bora fazer prova também, bora? Coisa linda. Eu achava que tava mudo. Oi, Nicolas. Coisa linda. Noite, tia. Aquele dia eu vou aí, dá muito cheiro, viu? É. Ai, coisa linda. Vamos lá. Qual geração inclui os nascidos entre 1981 e 1996? A gente não explorou muito isso, as gerações, né? Mas vocês conhecem as gerações. Então eu vou dizer, vou dar a dica aqui para vocês, tá? A geração X foi até a geração de 1880. Aí, 81 começou a próxima. Qual foi a próxima geração? Que depois da geração X? A geração? É a ordem do alfabeto. X, Y, Z. Então, a geração Y, ou Millennials, tá? Geração X ou Millennials, ou seja, letra B. Quinta questão. Qual é o fundamento principal do currículo Vivos em Jesus? Gente, esse aqui também tá muito fácil. Fundamento, o que é a base, tá? O que que fundamenta as histórias do currículo? É A graça. natureza, a Bíblia ou a ciência? Bíblia. A Bíblia. Muito bem, a Bíblia. Eita, peraí, deixa eu dar uma pausa aqui no... Não, eu vou deixar, né? Gravada essa parte também, para as meninas que vão assistir. Questão número 6. Que ano marca a criação do Departamento do Ministério da Criança na Associação Geral? Gente, essa resposta, ela deu um bug do sistema, tá? Essa resposta não tem a opção correta aqui, tá? Aliás, tem. Aqui deu o bug, é a próxima. Vamos lá. Que ano marca a criação do Departamento do Ministério da Criança da Associação Geral? A gente também passou bem rápido nessa parte. Ah, então, eu vou dar uma ajudinha para vocês. É a letra B, 1995, ok? 5 anos antes do currículo do Elo da Graça, ok? 1995, letra B. Agora, a próxima questão do verdadeiro ou falso. Essa aqui, ela tem um bug aqui. Primeiro, Elo da Graça foi o primeiro currículo educacional organizado para crianças da Igreja Adventista. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? Verdadeiro. Número 2, o currículo Vivos em Jesus inclui narrativas bíblicas e perguntas de discussão apropriadas para cada idade. Verdadeiro ou falso? Narrativas convincentes, lembra que eu falei lá das novidades? E perguntas para discussão apropriada de acordo com a idade, certo? Então, não vai ter perguntas muito aprofundadas para a criança menor, a criança dos iniciantes, né? Então, as perguntas vão ser de acordo com cada idade, ok? Então, a questão número 2 Coça aqui minhas unhas, tá está muito grande. verdadeiro. Então, um é verdadeiro, o 2 é verdadeiro. O 3, o objetivo principal do novo currículo é promover apenas a memorização de textos bíblicos nas crianças. Verdadeiro Falso. ou falso? Falso. Falso, está claro, né? Falso. Então, verdadeiro, verdadeiro, E falso, falso. ok? Então, é a questão aí, a primeira opção, certo? Só que na hora que vocês forem enviar esse formulário, vai aparecer como errada, porque vai aparecer como se nenhuma das respostas estivesse correta. Mas esse é um bug do sistema, tá? Mas essa resposta ela está correta. Eu já confirmei com a minha líder da União, que já confirmou com a divisão. É um problema sistêmico, ok? Do sistema. Mas enfim, essa é a resposta correta, tá bom? Envie aí, quando vocês enviarem, vai aparecer a quantidade de acertos, tá? E a média é
6, hein? Não pode tirar menos de 6. Não tem que fazer a aula de novo. E aí, meninas, conseguiram acertar? Tirei 8. Uhul! Muito bem. Lembrando que você tirou foi 9, porque essa última que aparece Ah, certo. como errada, aparece assim, ó, nenhuma resposta correta. Não aparece isso na última? Não, não apareceu não, foi. Aparece um X e ela fica vermelha, como se a resposta estivesse Vou errada. olhar. Mas é um bug do sistema. Só você ir descendo, vai rolando assim até a última pergunta. Aí, veja, essa aqui você acertou, mas o sistema está dizendo que está errado. Mas é um. Foi, foi. Ah, então eu acertei tudo. É, A exatamente. questão, a última questão, ela tá valendo 2 pontos. Aí por isso que a gente É. fica com nota Ah, 8. Isso, eu fiquei exatamente. com 10, com Ficou 10. Eu com também 10. tirei 10. Exatamente. Todo mundo tirou 10, tá? É porque esse negócio de sistema, de internet, às vezes dá esses problemas, né? Daqui que eles venham É resolver. normal. Mas, meninas, enfim, o importante é que vocês foram aprovadas nessa primeira aula. E agora vamos estudar a próxima aula, tá bom? A aula 2. Eu vou colocar para a Raquel aqui o PowerPoint, o PDF que é mais esmiuçadinho, tá? Já tá no grupo, viu, Resumiu Rose? por escrito, tá? Vou colocar tudo para a Raquel e a Raquel coloca no grupo para vocês. Já tá no grupo, viu, Ah, já Rose? tá? Ah, então beleza, ótimo. Todo aquele material lá que a gente estudou com as coordenadoras, você já mandou para elas, então, né? Ótimo, perfeito. Estudem, meninas, e na próxima aula aí vocês vão poder interagir, tirar dúvidas, conversar, contribuir também. Participem, tragam suas experiências e eu sei que vai ser uma bênção, tá bom? Muito bom, muito obrigada. Um abraço, tá, queridas? Boa noite. Foi uma maravilha estar aqui Noite. com vocês, tá? Foi muito bom. Dia 11 de Obrigada. outubro, vamos estar juntas para a nossa celebração, tá certo? Já vai Obrigada preparando. Sim, também, Rose. Hã? Obrigada por estar aqui conosco, por ter aceitado, topado. Uma Foi bem. ótima a aula. Que Deus te bom, abençoe. que bom. Ó, que bom. Fico feliz, viu? Cheiro, meninas. Vamos marcar a nossa, Rose, que a da gente tá no meio aí, né? É, né? Salgado. É verdade. Ah, tem as meninas aqui, né? Também que estão aqui É, assistindo. salgado tá aí presente. A galera tá Salgado, toda um aí. beijo também para vocês, viu? Daqui de Caruaru, ó. Foram se juntar com as meninas de Petrolina. Gostei, muito bom. Um abraço, viu, amores? Gente, Tchau. abraço. fiquem na paz. Tchau. Beijo, Tchau. meninas. Tchau. Até semana que vem. É.